É tempo de feitiços, visões, poções e mordidas. Fomos novatos desprezados no colégio e agora somos matadores de vampiros. Reanimou os corpos, mas as almas já se mudaram. Ser sobrenatural não será uma simples tarefa. Não se mete com as forças da vida e da morte. Minha Babá é uma Vampira, a série. Só no Disney XD. Pode falar, vai. Você se arrepiou, né? Olá pessoas, eu sou o Hit e sejam bem-vindos ao canal Os Sentinelas. Literalmente eu tô embarcando no trem da nostalgia já faz algumas semanas. E quando a gente fala em nostalgia, eu simplesmente não poderia deixar algumas séries de fora e essa é uma delas. O ano era 2010 e essa obra de arte iria ao ar na TV pela primeira vez e se tornaria uma febre entre os anos 2010 a 2013. Eu estou falando de Minha Babá é uma Vampira. Agora que todos nós nos arrepiamos um pouquinho e bateu aquela nostalgia, que tal a gente relembrar como essa série conquistou o coração de muita gente, apenas zoando o Crepúsculo e criando sua própria identidade? Eu queria deixar primeiro aqui que Minha Babá é uma Vampira, ela possui tanto um filme, tanto uma série. E assim, eu quero me aprofundar mais um pouquinho na série do que no filme. Então, caso vocês gostem bastante do vídeo, eu trago um vídeo exclusivamente focado no filme, beleza? Dá pra fazer um vídeo só focado nele. Minha Babá é uma Vampira teve ideias iniciais, a sua criação totalmente por Tom McGuinness. Em 2010, Crepúsculo estava muito em alta com uma produção estadunidense. E com isso, apesar de ser uma obra ruim, podemos de fato aceitar que ela se tornou uma grande febre lá no final de 2009 e início de 2010. Com isso, Tom teve a brilhante ideia de criar um filme tirando sarro de Crepúsculo e, claro, deixando a sua grande marca. Com isso, em 2010, surgia Minha Babá é uma Vampira, o filme, com seu projeto totalmente canadense. Sim, Minha Babá Vampira é um produto totalmente canadense. Isso vai ser bastante interessante lá pra frente, guarda essa informação. O filme conta a história do adolescente Ethan Morgan. Seus pais, eles saem toda sexta-feira à noite pra curtir. Só que essa noite em específica, eles resolveram deixar não só o Ethan tomando conta da sua irmã menor, mas também o seu amigo Benny junto com ele. E assim, aí com a grande irresponsabilidade do Ethan, onde ele só queria saber de apostar quem comia mais marshmallow com Benny, a sua irmã acaba saindo sozinha e acaba vendo um garoto sumir misteriosamente na sua frente do nada. E assim, os seus pais chegando na hora e acaba dando uma baita bronca no Ethan. E com isso, eles resolvem contratar uma babá para cuidar da sua irmã e te dar uma baita de uma lição. Só que Sarah, ou Sarah, acaba se tornando a babá dos Morgans por acidente em poucas horas após ter sido transformada em uma vampira. Daí é que vem o nome Minha Babá é uma Vampira. Esse filme em si, ele já começa zoando Crepúsculo e seus fãs com força, nos apresentando um filme chamado Penumbra, com praticamente o mesmo enredo de Crepúsculo. Uma adolescente insuportável humana que se apaixona por um vampiro totalmente babaca e que brilha no sol. E com isso, também nossos próprios protagonistas, principalmente o Benny, ama zoar Penumbra e o fandom do Penumbra. Já que falamos dos nossos protagonistas, eles não são 100% normais, digamos assim. Cada um tem a sua própria individualidade. Vamos começar primeiro com a Sarah. A Sarah foi mordida algumas horas antes de ir ao encontro da sua amiga Erica para avisar que ela estava fugindo, ela estava correndo um grande perigo do seu ex-namorado Jesse. Com isso, Jesse aparece no momento após Erica ser convencida a ir para uma super festa do Jesse e seus amigos vampiros. Sarah e Jesse travam uma luta. E com isso, Sarah acaba caindo literalmente no jardim dos Morgans e fica no lugar da Erica, a ser babá da irmã do Ethan por desespero e pura coincidência. Ela só queria entrar, ela só queria ter um lugar para se sentir segura. Futuramente, a Sarah acabaria se tornando a melhor amiga do Ethan e a melhor amiga do Ben. E também, futuramente, o Ethan e a Sarah acabariam a ter sentimentos um pelo outro com o prosseguir da série. Já que falamos dele, vamos lá. Ethan Morgan é um nerd com tanto de dificuldade para fazer novos amigos. Em grande parte disso, a culpa é totalmente do Benny por falar e fazer coisas aleatórias que afastam os outros alunos deles. E com isso, eles são o trio excluído, Ethan, Benny e Rory.
Ethan, além de ser inteligente do grupo, ele também é um vidente, podendo assim ter visões do passado, presente ou futuro. Mais à frente, na segunda temporada, os seus poderes evoluem ainda mais, onde ele agora consegue entrar na mente das pessoas e ter acesso ao seu subconsciente. Ethan também já foi quase transformado em um vampiro, onde ele foi mordido por Jesse por impulso de tentar transformar a Sarah, fazer ela beber sangue humano no final da primeira temporada. Na segunda temporada, o Ethan, ele se veste de Edward do Penumbra aqui, ele acaba sendo transformado em um vampiro com a magia ancestral pelo Howie. Na segunda temporada também, ele começa a fazer de tudo para ser notado pela Sarah, e no final, nos dois EPs finais, no finalzinho praticamente da série, e eles finalmente começam a namorar no final da série. O Benny, ele é um dos mais poderosos aqui, só que ele é meio crianção. Benny é um feiticeiro muito poderoso, mas também muito desatento e muito desastrado. Com isso, suas magias quase nunca fazem o que ele quer. Com a ideia de reanimar um animal morto ao se tornar um grande apocalipse de demônios em corpos de mascotes, tudo isso porque ele queria conquistar uma garota que havia perdido seu cãozinho, a fazer o seu livro de magia desaparecer por acidente lendo o latim da magia errada. Tudo isso necessariamente se pensa no Benny. Mas isso tudo se trata de uma grande evolução do personagem, que futuramente na segunda temporada suas magias estariam mais assertivas do que erros bobos. Rory e Erica são os amigos coadjuvantes. Eles aparecem mais ou menos quase ao mesmo tempo de tela. É muito bom quando eles estão em tela. Tem um alívio cômico maravilhoso. A Erica de nerd se torna uma vampira poderosa e descolada. Com isso, ela usa o seu vampirismo para o que der e vier sem se importar com as consequências. Como no episódio onde ela sequestrou o ator do Edward do Paraguai, do filme Penumbra, e deixou o cara louco após descobrir que vampiros existem. Rory, apesar de ter se transformado em um vampiro, continua sendo o mesmo personagem bobinho e muito influenciável, principalmente pela Erica, porque ele é doidinho apaixonado. E claro, também é importante lembrar que a Erica foi a própria culpada de ter transformado o Rory em vampiro lá no filme. Jesse é o grande vilão do filme. Alerta de spoilers aqui, o Jesse se interessou pela Sarah e a transformou sem o seu consentimento, a mordendo por impulso. Logo, o seu plano era ressuscitar o seu clã Concubulânimos, uma espécie de caixa de Pandora para sugar e guardar almas. Sarah, Ethan e Benny deixam a diferença deles de lado e unem forças para salvar os seus amigos e tentar derrotar o Jesse, que está com Concubulânimos prontinho para ressuscitar o seu clã. Com a grande estratégia de Ethan na batalha final, as almas presas dentro da caixa puxam Jesse para o purgatório das almas. Mas ainda fica na dúvida: o Jesse, ele realmente se foi? A série possui inúmeros personagens importantes e interessantes, como a avó do Benny, uma bruxa muito poderosa também. E voltando ao Jesse, ele é o grande pilar da série, já que foi ele que iniciou tudo. Tem um conselho de vampiros e muitos outros personagens aqui que também são muito importantes, que vão aparecendo com o decorrer, e você simplesmente se apega com eles, não importa quão arrombados eles sejam. Com o grande sucesso de Minha Babá é uma Vampira, o filme, um filme extremamente canadense, não vindo lá dos Estados Unidos, a Disney viu isso e cresceu o olho e falou: eu quero, e comprou os direitos para poder transmitir o filme em seus canais, e futuramente também a sua série, que em 2011 ela ganharia uma série, se estenderia por 2 temporadas e cada uma com 13 episódios, totalizando 26 episódios. A série passa literalmente um mês após o filme, então sim, caso queira ver a série, você vai ter que assistir o filme. Ele será muito importante aqui, pelo menos para você entender algumas coisas. Assim como a série Big Time Rush, que eu comentei lá no último vídeo, Minha Babá também costuma falar de algumas situações bem reais para uma sitcom. A ideia da primeira temporada é apenas aceitação e foco. O foco fica na ideia que Sarah não se aceita como vampira, nem como humana mais. A mesma, após se transformar, se nega completamente à sua transformação, não bebendo sangue humano e ficando apenas com um substituto de sangue feito pela avó do Benny e sangue de alguns animais. Com isso, essa sua grande escolha, a mesma é chamada de vampira novata e possui muitas limitações, como não poder voar, sua força é reduzida e claramente a sua mente fica a mil com pensamentos de: será que eu irei me render à tentação? Que infelizmente ou felizmente ela acaba sucumbindo, mas por uma boa causa: salvar aquele que ela gosta.
O Ethan também ele faz parte dessa aceitação, já que ele teria uma parcela de culpa por ela completar a sua transformação. Episódio 13 da primeira temporada, no combate contra o Jesse, que retorna após o Ethan desenterrar o Cubilianimus para absorver uma entidade que havia possuído o corpo da Sarah. Com isso, Jesse retorna do purgatório criado pelo Cubilianimus e tenta levar a Sarah mais uma vez com ele. O trio luta contra o Jesse e o Ethan, baixando a guarda, é preso por Jesse e é mordido pelo mesmo, obrigando assim a Sarah a tomar uma decisão: deixar o Ethan se transformar ou ela ir em frente e se completar. Com isso, a Sarah escolhe salvar o Ethan. Sarah some por um mês, deixando o Ethan se sentindo bastante culpado e preocupado, pois foi a sua escolha de desenterrar o Cubilianimus que acabou desencadeando o livramento do Jesse. Benny tenta consolar o amigo e não consegue muito bem, mas ele tentou pelo menos. Na segunda temporada, Sarah retorna e nos mostra que o sumiço dela foi para ela se acostumar com a ideia de que, infelizmente ou felizmente, agora essa é a sua nova vida. Mesmo Ethan tentando achar a cura, ela o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Nessa temporada também, o Benny tem uma baita evolução como personagem e como feiticeiro, ficando mais forte, errando menos, mas ainda assim continua sendo um alívio cômico, e isso é maravilhoso, não poderia faltar. A Erica e o Rory se aproximam ainda mais do trio, se tornando realmente amigos e não conhecidos como amigos incomuns. Isso simplesmente, eles funcionam demais todos juntos. Cara, como eu amo a química desse grupinho. É fenomenal como os atores combinam muito com seus personagens. Seu elenco tem somente uma química perfeita. E por falar em elenco, vamos a ele. Matthew Knight é o Ethan Morgan, a Vanessa Morgan é a nossa querida Sarah, o Benny é interpretado pelo Atticus D. Mitchell, o Rory é pelo Cameron Kennedy e a Erica pela Kat Todd. Simplesmente todo o elenco combina muito quando está em cena, é maravilhoso, além de contando que todos os atores têm umas idades bastante parecidas, ou seja, todos eles tiveram tempo para se conhecer e tudo mais. Sem contar também que vamos falar aqui pelo Brasil, a dublagem da série também é fenomenal, as vozes escolhidas para os atores aqui são simplesmente perfeitas. Não sei, depois que a gente desenterrou o Cubilianimus e a Sarah ficou possuída, destruindo a casa, eu ando meio pra baixo, cara. Depois de morto, você fica pra baixo. São os melhores anos das nossas vidas. Sério? Tomara que não, né? Uma curiosidade engraçada é que a voz da Sarah é feita pela Luciana Baroli, que, pasme, é a voz da Bella lá de Crepúsculo. Ou seja, a zoeira tá até aqui na dublagem brasileira da série. Enfia isso no seu cérebro de morcego. Se machucar um dos meus amigos, eu vou fazer você se arrepender. Nem que pra isso eu precise de 1000 anos. Mas eu nunca vou ser uma de vocês. A série, assim como seu filme, foi um grande sucesso. E com isso, né, eu já falei, a Disney comprou os direitos para a série passar no canal. Ela não tem os direitos da série Minha Babá Vampira. Ela tem somente os direitos para transmitir em seu canal. E com isso foram em 2 canais, o Disney Channel e o Disney XD. Eu ainda lembro até hoje das chamadinhas da série lá no canal do Disney XD. Eram incríveis, baita nostalgia. Não se mete com as forças da vida e da morte. Minha Babá é uma Vampira, a série. Só no Disney XD. A série, infelizmente, ela foi cancelada na sua segunda temporada. E até hoje não sabemos o real motivo, entre aspas. Meio que sabemos, mas não sabemos. O foda desse cancelamento é que a série simplesmente termina com um baita cliffhanger para uma terceira temporada que eu não consigo acreditar que os caras olharam assim e pensaram: vamos cancelar, vai dar nada não, fica sem final mesmo. É agoniante. O foda é que o cancelamento da série, assim como de Big Time Rush, é culpa também do canal, que começou a mudar a programação para horários quase inacessíveis e de se assistir no tempo. Às vezes, tinha horas, passava assim, tipo, o dia todo, passava a maratona da série. Às vezes passava somente aos sábados, às vezes passava de segunda a sexta. Tinha dia que passava somente à madrugada, 1 hora da manhã. É foda ver uma série tão maneira como essa, com ideias incríveis, sendo cancelada por culpa de pessoas simplesmente sem noção. Sabe o que eu acho incrível até hoje? É um blog feito por fãs chamado miababaeumavampira.blogspot. Todo ano os fãs vão lá na publicação do cancelamento da série
e comentam com esperança de ver um revival da série. O complicado é que hoje em dia eu acho bem possível de a série ter um revival, até porque os atores estão bem mais velhos, a não ser que a série dê um baita salto temporal para justificar os atores hoje. Alguns deles eu acredito que nem estejam mais no ramo da atuação, mas quem sabe, né? Teen Wolf voltou depois de anos, vai que não, né? A ideia da série em si era apenas parodiar um filme e acabou se tornando um grande sucesso para o público de 10 a 16 anos. E te digo mais, conquistou até mais, porque eu com 22 anos, eu ainda amo essa série. Tá aí mais uma série que eu super recomendo assistir. Vale o esforço? É bem divertida, a comédia funciona, não é tosco, não é chata como as sitcoms de hoje em dia. Agora, lembrando que é uma série diretamente feita para TV semanal, ou seja, a CGI aqui ela é usada, mas é bem pouco usada, e aqui a usada não são muito finalizadas. Os efeitos às vezes são bem rapidinhos assim, tipo, como efeito de velocidade. Então vai ser bem raro você realmente ver um vampiro voando nessa série. Os caras aqui eles usam bastante efeitos práticos, então às vezes pode ficar um pouquinho tosco um lobisomem de pelúcia gigante ou um crocodilo gigante bonecão, por exemplo. O único ponto que eu considero negativo da série é realmente o seu final aberto. O vilão da segunda temporada simplesmente absorve muito poder e meio que a série termina com o nosso trio no campo de batalha e um grande clarão de luz roxa se expande por toda a cidade de Whitechapel. E é isso, a segunda temporada termina assim, um sabor amargo. Infelizmente não sabemos o que aconteceu ali, e se a série ela não tiver um revival, nós realmente nunca vamos saber o que aconteceu ali. Simplesmente é triste, e eu odeio finais de séries com cliffhanger por causa disso. Às vezes eles podem ser cancelados do nada. Então é isso, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito ter conseguido passar o meu amor por essa série pra vocês. Eu espero muito ter conseguido despertar a curiosidade e o interesse de vocês em querer assistir. Caso vocês tenham gostado do vídeo, a série ela é bem rapidinha, tem 13 episódios, as 2 temporadas, e com 22 minutos cada episódio, é bem rapidinha mesmo. Caso você tenha um interesse em ver a série, ela está disponível na Max, o filme e as 2 temporadas. E caso você não tenha assinatura, pode ver no YouTube mesmo, tem todos os episódios disponíveis dublado e com a qualidade em 1080p. Peço de coração que vocês sigam o nosso canal de lives, necessariamente tá lá como @hitsone19. Sempre que podemos, estamos jogando qualquer coisinha lá para divertir, qualquer joguinho que meu PC possa rodar. Então é isso, galera, até semana que vem, valeu!